Ozempic é um medicamento que se tornou popular no tratamento de diabetes. A substância semaglutida ajuda a regular o açúcar no sangue e a controlar a fome. Ozempic ativa o GLP-1, o hormônio que regula a produção de insulina e diminui a liberação de glucagon, responsável por elevar o açúcar no sangue. Apesar de sua eficácia comprovada, Ozempic não é indicado para todos os pacientes. Pessoas com antecedentes de pancreatite, câncer de tireoide ou alergia dos componentes do medicamento devem evitar seu uso. Além disso, o uso de Ozempic pode provocar efeitos colaterais. A utilização de Ozempic deve ser acompanhada por um médico especialista, que irá avaliar se o medicamento é adequado para o perfil do paciente. É importante lembrar que o medicamento não dispensa a adoção de hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física e a alimentação equilibrada. Para saber mais, fique com a gente no Bendita Hora. Meus amigos, e para a gente falar sobre esse assunto, agora todos nós vamos acolher com muito carinho o grande e renomado parceiro nosso aqui já no Bendita Hora, o doutor Daniel Bratan. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Prazer, padre. Prazer. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Fico muito feliz. O doutor já é muito querido aqui na casa, todo mundo gosta do doutor. E eu gostaria já de perguntar, doutor, porque eu acredito que tem até gente que usa, mas não sabe definir qual que é a substância, o que o Ozempic faz no organismo. Na verdade, o Ozempic é o nome comercial, né? A molécula que contém dentro do medicamento é a semaglutida, né? Semaglutida, ela é chamada análogo do GLP-1. O que é isso? Ela promove, né, a mesma função que esse hormônio, ou seja, ela ajuda a liberação desse hormônio. Então, ou seja, as pessoas que usam semaglutida, elas vão ter uma liberação elevada desse hormônio chamado GLP-1, que é um hormônio que todo mundo produz, né, durante a alimentação, e conforme a gente vai se alimentando ao longo do dia, esse GLP-1 ele vai subindo e vai descendo, ele vai mudando os níveis dele. Qual que é a vantagem quando o paciente tem esse hormônio, né, o GLP-1 mais alto? Primeiro que o paciente tem uma sensação de saciedade maior, né? E o paciente tem uma diminuição, tem um retardamento do esvaziamento gástrico. Então, ou seja, a sensação que ele tem é que o estômago está cheio por longos períodos. E mais do que isso, favorece o quê? A produção de insulina no paciente que é portador de diabetes. E na verdade, se a gente for pegar, o Ozempic ele foi desenvolvido pro diabetes tipo 2. O que aconteceu durante os estudos, né, em pacientes que eram portadores do diabetes tipo 2, que usavam a semaglutida, eles tinham uma perda de peso. Foi aí que se iniciou toda uma pesquisa para entender, será que dá para usar para o emagrecimento? Não dá, né? É algo que foi só um achado de estudo, contra a obesidade não vai ter relevância? E começaram os estudos. E o grande resultado foi que realmente ele ajuda no processo de obesidade. Ele consegue ajudar o paciente a perder peso. Então ele é fantástico, né? Ele foi descoberto, parece estar me lembrando a história da sibutramina, né? Era um antidepressivo e depois viram que um dos efeitos também era saciar e também, acho que acelerar o metabolismo, é isso, doutor? A sibutramina, ela age em duas vias. Ela, além de ela aumentar a tua dopamina, ela melhora a noradrenalina também. Então, apesar de manter o paciente mais saciado, ela também é como se fosse um estimulante, deixa o paciente mais alerta. E os efeitos, doutor? Porque o Ozempic a pessoa aplica e me parece, se eu não estiver enganado, parece que é semanal. Como é que um remédio pode ficar agindo ali? Um pouquinho você aplica e fica a semana inteira? É assim mesmo? É assim mesmo. Na verdade, assim, o Ozempic, quando a gente fala Ozempic semaglutida para o emagrecimento, qual que é a grande vantagem hoje? Que todos os medicamentos que existiam para o emagrecimento até hoje eram medicamentos que atuavam no sistema nervoso central. Então, os pacientes usavam a sibutramina, usavam a anfepramona, o fenproporex, que até hoje já são medicamentos até proibidos, né, pela Anvisa, e acabava acontecendo o quê? O paciente tinha uma mudança do comportamento. Ficavam mais ansiosos, ficavam mais irritados, perdiam o sono. Sim. E a grande vantagem do Ozempic ele não atua no sistema nervoso central, ele vai agir no trato gastrointestinal. Então, essa é uma das grandes vantagens. Por ele ser um medicamento injetável, né, e na região subcutânea, a absorção dele é gradual. Então isso faz com que esse hormônio GLP-1 ele vai alcançando um nível elevado e depois ele cai, dando tempo de você realizar uma outra aplicação na próxima semana, né? Então realmente é um medicamento que foi orientado ao uso semanal. Mas também tem estudos, né, o próprio estudo que avaliou o uso do Ozempic, né, para o emagrecimento em doses semanais, também avaliou em doses menores, porém diárias, né? E aí eles observaram que existiam diferenças até na entrega de resultado. Isso foi muito bacana também.
E quanto à aplicação, ele pode ser feito na região do abdômen, pode ser também no braço, ou tem algum local mais recomendado? O lugar mais recomendado é na região abdominal, na barriga, ao redor do umbigo. Esse é o local mais recomendado, né? É uma aplicação fácil de realizar, indolor, mas que tem que ser orientada, porque existem diferenças de doses, né? E muitas vezes a dose que para um paciente vai ser adequada, para outro, né, com outro perfil, vai ser completamente uma dose mais alta ou até mais baixa, né? É o objetivo nosso, viu, gente? Está esclarecendo, não é nem estimular e nem desestimular, a gente só quer esclarecer aqui sobre o Ozempic. Por isso que eu quero fazer essa pergunta agora, preste muita atenção. Doutor, para quem o Ozempic é contraindicado? O Ozempic, hoje, né, vale lembrar o seguinte, hoje, de todas as medicações que nós temos hoje disponíveis para o combate da obesidade, é a medicação mais segura, né, e a que tem o maior resultado, né, de entrega de perda de peso. Sim. Mas existem alguns pacientes que a gente precisa ficar atento, principalmente pacientes que já tiveram tumores na tireoide. Então, esses pacientes não é que são contraindicações absolutas, são pacientes que existem contraindicações relativas, ou seja, precisam ser avaliados mais de perto e precisam de um acompanhamento mais próximo. Então, assim, todo paciente que está em uso de medicação, esse paciente precisa estar retornando ao médico de períodos em períodos, justamente para avaliar quais os benefícios, se está causando alguma outra alteração, se é a hora de parar, se é a hora de diminuir a dose. Então, por isso a importância de sempre o paciente que está em uso de uma medicação, como o Ozempic, a semaglutida por emagrecimento, ele não começar a usar e abandonar o tratamento médico. Continuar acompanhando para a gente poder justamente acompanhar o que está acontecendo, né? Fazer, por exemplo, os exames pré-uso, os exames durante o uso, para pacientes que tiveram tumores na tireoide, faz ultrassom antes, faz ultrassom durante o tratamento e o ultrassom após, para a gente poder acompanhar justamente se está causando alguma alteração. Muito bem. Eu acho que a gente tem que lembrar que nós temos aqui milhões de telespectadores de todas as regiões do Brasil, todas as classes sociais, pessoas com maior poder aquisitivo, menor poder aquisitivo. E uma pergunta que eu quero agora representar às pessoas é: doutor, por que ele é tão caro, hein? Fala assim para os pacientes, todas as medicações com bons resultados, elas acabam tendo um valor mais alto porque elas acabam se tornando únicas, né? Hoje, se formos avaliar o mercado, né, é a melhor medicação para o emagrecimento. E é o que torna ela única, né? Então ela realmente é a queridinha, ela tem um resultado muito peculiar. Resultados de perda de peso que o Ozempic entrega, nenhuma outra medicação entrega algo parecido. Então, por isso que ele acaba se tornando tão caro, né? Acaba, às vezes, dificultando pessoas que têm uma classe social mais baixa de terem acesso a esse tratamento. Sim, ele não é o único medicamento caro, né? A gente sabe da eficácia dele, é bom, mas a gente reconhece essa realidade. Como nós estamos vendo, né, já é do conhecimento de uma grande parte da população, o Ozempic foi criado para o auxílio do diabetes. Vamos ver agora esse VT preparado para esse assunto tão importante. Olha só. O Ozempic é o nome comercial da semaglutida, substância usada para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue em adultos com diabetes tipo 2. É normalmente tomada como injeção subcutânea, ou seja, sob a pele através de uma espécie de caneta, que são aplicadas pelo próprio paciente. A dosagem exata e o esquema de administração devem ser determinados por um profissional de saúde, com base nas necessidades específicas de cada pessoa. Existem algumas contraindicações, além de possíveis efeitos colaterais. Além de controlar o açúcar no sangue, a semaglutida também diminui o risco de doenças cardíacas e diminui o risco de problemas renais. É muito bom saber disso. Agora, doutor, uma pergunta também que eu acho que muita gente passa por essa realidade. Problemas no fígado, ou talvez no coração, nos rins. O Ozempic, como que ele age nessas dimensões em quem tem esses problemas? Como o Ozempic, ele vai favorecer o paciente a acabar perdendo peso, né? Então, o paciente, quando ele reduz, né, o índice de gordura visceral, que é aquela gordura que se acumula, né, entre os órgãos na região abdominal, uma vez que você reduz esse nível de gordura visceral, você acaba diminuindo a incidência de doenças cardiovasculares, como os AVCs, como os infartos, como as obstruções arteriais. Então, você acaba reduzindo o risco desses tipos de doenças. Sim. Além do mais, que o paciente, quando ele começa a usar o Ozempic, ele
a tendência dele é perder peso, então ele sai dessa classificação de obesidade e o risco de doenças associadas também vão diminuindo. Risco de tumores associados à obesidade diminui também, riscos de quedas hormonais associadas à obesidade reduz também. Então, ou seja, você faz com que o corpo do paciente comece a trabalhar de uma forma mais fisiológica. Hoje, os pacientes que têm uma obesidade, por menor que seja, são pacientes que têm um risco cardiovascular maior. Mas é o que eu sempre explico, a medicação, ela é um pilar do tratamento. Sim, sim. A obesidade, para você fazer o paciente tratar a obesidade, existem várias frentes que precisam ser abordadas. Tem a frente medicamentosa, de usar talvez um Ozempic, tem a frente, né, de trabalhar esse paciente junto com uma nutricionista para poder fazer uma orientação e uma adequação da dieta, e sem contar a prática regular de atividade física. Com certeza. E o melhor jeito hoje que eu explico para o paciente, de o paciente combater a obesidade, é ele ganhar massa muscular. E esse é um ponto-chave no tratamento do Ozempic. Por quê? Quando a gente ganha músculo, né, quando a gente melhora a nossa massa muscular, o nosso metabolismo fica mais rápido. Uhum. Quanto mais músculo a gente tem no corpo, mais rápido é o nosso metabolismo. Então isso favorece com que a gente tenha menos gordura. Gasto calórico também aumenta? Aumenta o gasto calórico. Faz sentido agora. Exato. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você vai perdendo músculo, seu metabolismo fica mais lento e você tem uma tendência de acumular gordura de uma maneira mais fácil. Quando a gente usa o Ozempic, ele faz com que o paciente coma menos. Sim. Então, é o famoso déficit calórico, ou seja, comer menos e gastar mais. Só que o nosso cérebro é muito sábio, né? O que ele entende? Quando a gente entra numa situação de déficit calórico, ele entende que é uma situação de risco. Então, ao invés dele queimar gordura num primeiro momento, ele tende a guardar gordura e favorecer a queima de massa muscular também. Puxa. Então, o paciente que trata, né, faz os tratamentos para perda de peso só com a medicação, tem um grande risco dele perder massa muscular durante o processo. E aí o que acontece? O paciente faz lá o tratamento, 2, 3, 6 meses, perdeu o músculo, aí ele para de usar o medicamento. Só que na balança ele não consegue ver essa diferença, porque a balancinha do banheiro não mostra se é gordura ou músculo que ele está perdendo. Ele vê a balança caindo, fica feliz, para a medicação e começa a ganhar peso de novo, é o famoso efeito sanfona. Sim. E aí dá o desespero, porque o paciente fala, poxa, mas eu estou comendo pouco e mesmo assim voltei a ganhar peso. Muito provavelmente esse paciente perdeu massa muscular durante o processo. Então é o que eu sempre explico, o tratamento com o Ozempic ele é muito bem-vindo e ele é maravilhoso. Porém, precisam acontecer estratégias, né, conjuntas para evitar que o paciente perca massa muscular durante o processo. Porque aí acontece o que a gente gostaria. Se você usar o Ozempic com estratégias que promovam o ganho ou a manutenção da massa muscular, a tendência é que você vai perder só gordura. E aí você, entrando com uma estratégia junto, num segundo momento, para melhorar a massa muscular, o metabolismo fica mais rápido. Então quem vai sustentar a perda de peso é o seu próprio organismo. Então você para de fazer o efeito sanfona. Então esse é o melhor jeito hoje da gente tratar a obesidade. Doutor, muita gente quer efeitos rápidos e até milagrosos. Então, se a pessoa pensa assim, vou tomar o Ozempic, agora eu vou me acabar nos doces, vou comer um pudim por dia. É óbvio, essa pessoa não vai emagrecer, né, doutor? Vai. Mesmo porque as pessoas que têm esse pensamento já é um indício que precisa de uma reeducação alimentar, né? Poxa, eu vou tomar o Ozempic e aí eu vou continuar comendo doce, mas numa quantidade menor, porque o Ozempic não deixa o paciente comer, ele não consegue comer, né? Mas aí a pessoa continua com uma alimentação inadequada. Por isso que eu sempre falo, o paciente que chega até o médico por um tratamento de obesidade, ele precisa ter um tratamento, um acompanhamento nutricional, para que justamente durante esse processo do uso do Ozempic, ele consiga escolher melhor os seus alimentos, ele consiga ter escolhas mais saudáveis e comece a fazer as trocas. Maravilha! E nós vamos agora, então, pedir licença para o doutor, porque a gente vai para o intervalo, só que é muito rápido, gente. Nós vamos continuar com o doutor aqui, o doutor Daniel Bratan. No próximo bloco, vamos esclarecer também sobre a importância das vitaminas no nosso organismo. Pode mandar a sua mensagem pelo nosso YouTube, então, tá aparecendo aqui na tela, não muda de canal, é besteira, fica aqui com a gente, porque a gente é o canal da família. Já já nós voltamos ao vivo.